boa tarde, meus amores. Meu abraço a vocês. Hoje a nossa aula é dando continuidade ao nosso texto que nós iniciamos. Hoje vamos estudar a Contra-Reforma, está no nosso módulo, o segundo módulo, na página 329 a 333. Então, vamos lá. Contra-reforma. Houve a reforma, houve as reformas religiosas, agora nós vamos estudar a contra-reforma. De um modo geral, constituem um conjunto de medidas tomadas pela Igreja Católica como surgimento das religiões protestantes. Longe de promover mudanças estruturais nas doutrinas e práticas do catolicismo, a Contra-Reforma estabeleceu um conjunto de medidas que atuou em duas vias, atuando contra outras denominações religiosas e promovendo meio de expansão da fé católica. Resumindo, a Contra-Reforma foram medidas tomadas pela Igreja Católica por conta das críticas tecidas à mesma e principalmente críticas em relação a vendas de indulgência. A Igreja Católica, ela se organizou para estabelecer uma melhor abrangência para os seus fiéis, fazendo com que fosse revista as missas, a sua doutrina em geral. Então, vamos lá. Essa imagem, ela vai mostrar o que aconteceu no Concílio de Trento, que posteriormente nós vamos estudar logo a mais. Essa imagem já vai mostrando o que foi decidido no Concílio de Trento, onde muitas pessoas foram mortas por conta da Inquisição. Essas pessoas, elas eram novos convertidos, que eram, na maioria das vezes, eram acusados de não terem abandonado as suas práticas religiosas do passado. Então, vamos lá. 1542. O Conselho de Trento, uma reunião dos principais líderes da Igreja, organizada pelo Papa Paulo III, selou o conjunto de medidas tomadas pela Contra-Reforma. No Conselho de Trento, estabeleceu-se o princípio da infabilidade papal e a declaração do Index, conjunto de livros proibidos pela Igreja. Olha só como aconteceu essa reunião. Aqui estão os líderes principais e aqui estão os seus, vamos dizer, padres, bispos, pessoas religiosas da igreja que compunham toda essa organização do momento. A Inquisição, a instauração pelo Tribunal do Santo Ofício. Outra instituição eclesiástica criada na Contra-Reforma, teve como principal função combater o desvio dos fiéis católicos e a expansão de outras denominações religiosas. Além de perseguir protestantes, a Santa Inquisição também combateu os judeus e islâmicos, que eram considerados pecadores e infiéis, ou pagãos. É importante entender, gente, que essa Inquisição, ela legitimou aquilo que foi acordado lá no Tribunal do Santo Ofício, Concílio de Trento. E olha só como as pessoas eram torturadas, e muitas vezes essas pessoas eram mulheres. Por que mulheres? Porque elas eram chamadas de bruxas. Por conta de muitos fatores, eram pessoas que eram queimadas vivas, infelizmente. Arte barroca e religiosidade. O que aconteceu nesse período com as artes? A sociedade naquele momento vivia uma dualidade, na verdade, onde as artes sofriam a influência do que estava acontecendo naquele momento em boa parte da Europa. A arte barroca, ela é caracterizada pelo exagero, pelo número de detalhe, pela sensação de movimento e profundidade, as expressões marcantes e o jogo de luz opondo-se ao claro e escuro, mas uma característica que se mostrava a dualidade religiosa daquele momento. Então, vamos lá, conhecer. Olha só, lembra do que eu falei? É uma arte onde a característica principal é o exagero, é o número de detalhes, é a enfatização em chamar a atenção, é a oposição entre o claro e o escuro. Observa aqui nessa janela aqui, nessa igreja, a arte é belíssima, mas ela tem essas características, um exagero nos detalhes. Olha só, a expressão
facial, mostrando a leveza, o movimento e tudo essas artes, elas tanto a arquitetura como a escultura e a pintura, elas demandam dessas características. A Contra-Reforma, como nós já vimos, esse é um quadro explicativo que não precisa palavras. Nós vemos aí pessoas sendo torturadas e muitas vezes até mortas por serem consideradas subversiva à religião naquele momento, que naquele momento é católica. Resumindo, nós vimos na Contra-Reforma o Conselho de Trento, que dentro desse conselho foi criada uma instituição chamada Santo Ofício ou Inquisição, onde as pessoas eram punidas, torturadas por não quererem se estabelecer no catolicismo daquele momento. Que possamos fazer as nossas atividades propostas no nosso